O paciente. Estamos na linha, atenção, com o nosso querido historiador Marco Antônio Villa, que vai comentar também essa ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro, na verdade, determinada pelo TRF4, Tribunal de Segunda Instância, e executada pelo juiz Sérgio Moro. Diga lá, Marco Antônio Villa, seja bem-vindo. Abraços aí para vocês. O paciente Luiz Inácio Lula da Silva vai para a cadeia. A questão, eu acho que hoje é um grande dia de comemoração. Acho que todos nós aí estamos comemorando. Acho que todos os brasileiros de bem. Hoje é um dia de muita alegria, né? Acho que as famílias, os amigos, os colegas de trabalho. Hoje é um dia de grande comemoração. E como bem o Augusto destacou, o nosso grande mestre Augusto Nunes, a estratégia do julgamento foi absolutamente correta. Ou seja, não era para discutir em abstrato a tese e tal. A questão envolvia o Lula, sim, e tinha se discutir a questão do Lula. Então foi muito bem, a ministra Carmen Lúcia acabou indo muito bem. O Marco Aurélio, ele é um pitbull para falar com as ministras e um gatinho para falar com os ministros, né? É curioso a forma mal educada, deselegante, como ele se dirigiu a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, e com os outros ele é um verdadeiro gatinho tal. Mas o que interessa, o fundamental, é que o recebimento pelo TRF da decisão de Brasília foi rápida, imediata, a comunicação a Curitiba também imediata, seguindo os trâmites legais, como de qualquer outra pessoa. Ele não é um cidadão acima da lei, o Lula é igual a qualquer um de nós, e agora a determinação firme, severa, muito serena, né, do juiz Sérgio Moro, marcando hora, local e fazendo correto, quer dizer, ele se apresente até às 17 horas tal. Dessa forma, você elimina também aquelas, entre aspas, mobilizações das tropas de aluguel, que na verdade eles dizem que vão levar milhares, acabam levando centenas, quando não dezenas de pessoas para suas manifestações. Portanto, foi uma ação absolutamente correta, legal, e muito do que foi dito ontem, como a sessão foi muito longa, até 15 para 1 da manhã e tal, tem muita questão importante. O Augusto lembrou há minutos atrás o caso Pimenta Neves, o ministro Barroso lembrou o caso Edmundo, e eu tenho a mesma sensação quando vejo na televisão o Edmundo, dos familiares dos 3 que morreram no Rio de Janeiro. Da mesma forma, eu vejo ele falar, dissertar no canal Fox Sport, para ser bem preciso ao nosso ouvinte, e falo, puxa vida, o sujeito cometeu um crime, morreu 3 pessoas e está soltinho. Portanto, é a justiça, não a vingança, que está sendo feita, e mais ainda em relação ao Lula, porque ele foi presidente da República, e mais do que isso, ele foi chefe do maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade. E lembrando, nunca é demais lembrar que essa é uma ação penal. Tem mais 6 que estão tramitando. Provavelmente nesse semestre sairá 1 ou 2 condenações em primeira instância dessas 6 ações que estão tramitando. E se cumpriu a decisão. Portanto, aquela conspiração feita por Michel Temer, aliado com Lula, não é acidental aquelas entrevistas que eles trocavam análises muito semelhantes, Temer analisando que o Lula estava sendo perseguido e Lula elogiando a tenacidade do Temer, os encontros secretos, a ida de Gilberto Carvalho para conversar com Temer, etc, sem nos alongarmos muito, mas o que interessa é que essa tentativa antirrepublicana fracassou, né? E o Lula vai para a cadeia. E isso tem um significado fantástico num país em que poderosos raramente foram para a cadeia, só foram recentemente. E essa é uma questão central, né? A Operação Lava Jato mudou a história do Brasil. Isso não é um discurso feito, mudou mesmo. De 2014, você tem uma cessura, uma ruptura na história brasileira. Nunca tanta gente poderosa teve presa, e aí devemos. Por isso que eles odeiam. Ação da Polícia Federal, ação no Ministério Público Federal e ação da Justiça Federal, em especial dessa figura que é um marco no século XX brasileiro, que é o Sérgio Moro tal. E que nunca deixou esse sucesso, entre aspas, quer dizer, sucesso, entenda-se, esse apoio popular à sua ação, subir na cabeça, buscar algum objetivo político, ser candidato A, a B, nada disso. Ele é juiz, continua juiz, e ele está desempenhando um papel histórico, não só no Brasil, porque vale lembrar as repercussões da Lava Jato no Peru, né? Tem um presidente preso e outro que renunciou.
né? E fora os efeitos que teve na elite política peruana. No nosso caso, o que interessa é que a ordem é até às 17 horas, certamente vai ter muito blefe do PT até lá, Gleisi Hoffmann, etc., e toda a quadrilha, e vai ocorrer o que o ministro Gilmar tinha dito lá em Portugal ainda, antes de chegar e fazer aquele triste papel na sessão do STF, ele falou, o problema é se A for preso, B pode ser preso, e C vai ser preso, mas ele errou. A vai ser preso, B, C, D, E, F, G, H, e todos os corruptos vão para a cadeia. Por isso que era aquilo que nós sempre discutimos. O Lula era muito simbólico, porque se um político vê o Lula preso, né, fala assim, pô, pode ser eu, poderá ser você. Eduardo Azeredo, por exemplo, prepara-te, do PSDB em Minas Gerais. Esse é um dos que estão na fila. Portanto, a questão não é partidária, só PT, ela é pluripartidária e é uma limpeza indispensável que está sendo feita. É um grande dia. Eu, sinceramente, que participei de tudo isso, que acompanhei como brasileiro, estou muito satisfeito, pulei de alegria quando eu vi rojões, ontem mesmo, muitos rojões, panelaço de madrugada, mas volto a insistir, não no sentido de vingança, eu não tenho nenhuma vingança pessoal contra o criminoso Lula, apesar dos processos que continuam correndo desse sem vergonha, desse canalha contra mim, sem nenhum problema, inclusive encarei ele frente a frente aqui no Fórum da Barra Funda e disse o que era para dizer frente a frente a esse criminoso. Não é, portanto, vingança, é justiça. Hoje é um marco, ontem foi um marco na história do Brasil e hoje, com o juiz Sérgio Moro, entre levantar as mãos aos céus e teremos um fim de semana extremamente agitado. Nós, certamente, a Jovem Pan, como de hábito, sempre do lado do povo brasileiro, dos interesses nacionais, fez uma cobertura fantástica, né, nesses dias todos e vai continuar fazendo hoje, amanhã, um fim de semana muito bom. E aí, eu queria ver se o Gilmar, lá em Portugal, o que ele está achando. Se eu pudesse voar até Portugal, eu gostaria de olhar o ministro Gilmar. Eu queria ver ele descendo do avião, quando ele ligou o celular e viu o resultado, fez assim, que agora, porque ele é um homem que comete o que Euclides da Cunha, em certo momento falou isso nos Sertões, um crime contra a nacionalidade, né? Ele não pode ficar impune, esse homem. Gilmar Mendes não pode pisar na consciência dos brasileiros. Ele não pode pisar na nossa bandeira. Nós temos de ter alguma forma legal, entenda-se, legal, jurídica, de responder a esse homem que viola a lei, viola a nossa consciência, que nos humilhou ontem com a fala dele, que humilhou quando ele deu aquele exemplo do jornaleiro. Ele falou, que país é esse? Até jornaleiro discute decisão do STF, é que ele não entendeu que hoje o Brasil, além de ser um país do futebol, hoje o Brasil é o país da política e jornaleiro discute política. Assim, hoje eu encontrei, andando aqui na minha região, inúmeras pessoas de várias classes sociais, de várias idades, a alegria era geral. E todo mundo hoje sabe política. O problema deles, dessa elite política perversa e corrompida, é que eles estão irritadíssimos com a consciência política que o povo brasileiro está adquirindo. E a Lava Jato, insisto e concluo, é fundamental. Ela marcou época, por isso que tem muitos lacaios a serviço de ministro do Supremo, gente que vem da sua consciência, que tentou desqualificar Sérgio Moro, atacá-lo, atacar o TRF da 4ª Região. Olha, por exemplo, Ricardo Lewandowski falou que foi escandalosa a sessão da 8ª turma do TRF. É uma coisa que não teve naquela sessão, e nós acompanhamos, a PAN cobriu toda, e o Brasil assistiu, foi escândalo, foi absolutamente tranquila, e usaram a súmula 122 do TRF, que o Lewandowski desprezou. Em suma, a justiça está sendo feita. Aí nós vamos ter de fazer depois, analiticamente, com mais calma, esse corte. Porque é interessante o caso da Justiça Federal, porque a primeira instância funciona muito bem, a segunda instância nós vimos funciona muito bem. A questão é Brasília, a 3ª e 4ª instâncias. É ali que mora o problema. Hoje nós temos no Brasil 2 justiças. Uma, essa, que faz justiça, que não tem medo, que não olha efetivamente a capa do processo. Não usa essa expressão só para ser bonitinho, não. Não lê a capa do processo, ler o processo, ou seja, o caput do artigo 5º se aplica a todos. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. Vamos comemorar com muita alegria, com muita responsabilidade, essa vitória do povo brasileiro. E amanhã, certamente,
nós vamos ficar cobrindo o dia inteiro, acompanhando a chegada do criminoso lá em Curitiba. Eu espero, presumo que as autoridades de Curitiba já estão tomando todas as ações de segurança pública necessárias, que vai ser um bandinho, vai ser um grupelho, mas tomar todos os cuidados, né? A Polícia Federal presumo que também esteja fazendo tudo isso para que tenha tranquilidade e seja cumprida a ordem judicial. E lugar de criminoso e traidor da pátria como Lula é na cadeia.